Bom dia de novo, meu gente. Vocês conseguiram perceber tudo isso que eu falei, não? Eu não sei o quanto vocês já estão, assim, aptos a isso, né? Quem já está nessa atividade, né, mediúnica, já está pondo em prática, né, essa capacidade que nós temos. Mas esse salão hoje está muito diferente. Quando eu entrei aqui hoje de manhã, né, eu sempre digo que a gente já recebe um salão bom e gostoso, porque tem o evangelho antes, né? Eu fico brincando com as outras turmas, né? Com a turma A, com a turma B, com a turma C. Eu digo assim, ó, nós somos privilegiados, a turma D de sábado, porque quando a gente entra, já teve uma atividade antes, né? Então, o salão já está aqui com uma egrégora bacana, né? Mas hoje nós temos a nossa mediúnica à tarde, e amanhã nós temos a nossa mediúnica de manhã. Então, essa energia aqui, o nosso trabalho é grande para preparar essa mediúnica para vocês, né? Vocês vão ver amanhã, quem virá hoje vai ver também. É muito detalhe que a gente tem para arrumar tudo, né? Muito papel, caneta, lápis, um monte de coisa, e cadeira, e tudo isso, e lanche para todo mundo que vai trabalhar, os trabalhadores, né? Enfim, é muito detalhes para a gente resolver. Mas juntos a gente consegue, né, Déia? Mas a gente sabe que o trabalho da espiritualidade, pelo outro lado, é o triplo do que a gente tem aqui, né? Então, a gente, quando entra aqui, já percebe essa movimentação aqui dentro do salão, né? Mas isso é para daqui a pouco, 13h30. Vamos para a nossa aula de hoje, que é a aula 13, desobsessão, né? Semana passada, nós falamos da obsessão, o que é, né? Por que acontece, né? Como nós permitimos que aconteça. Quem não veio na aula, procure lá no Classroom, procure no YouTube, TV Harmonia, e assista, porque uma aula é ligada à outra. Então, se você perdeu a aula da semana passada, recomendo que assista, certo? E hoje a gente vai falar sobre a desobsessão, né? O contrário, o que a gente faz para evitar que a gente entre num processo obsessivo, né? Então, vamos lá, vamos ver quais são os objetivos dessa aula. O geral, demonstrar que o espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões. E os específicos, demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como sua eficácia, mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias, a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões e explicar que o espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. É o que a gente vai ver hoje. Mas antes, a gente vai fazer aí um relembrando do que a gente falou semana passada, né? Tem um espírito indo-chinês que se chama Ramatiz, que ele diz essa frase aí, ó, refletir quanto a que pensais e saberei com quem andas. É mais ou menos o que eu falei semana passada, né? Que a gente diz assim, diga-me com quem és e eu te direi com quem andas, né? Então, é uma outra forma também de dizer isso, né? Então, quem eu sou vai determinar quem eu estou atraindo, né? Então, exemplos só, né? Se eu estou vibrando aí em maledicência, pensamentos de egoísmo, inveja, depressão, preguiça, qualquer uma dessas coisas, eu estou atraindo para perto de mim mentes semelhantes. Foi isso que a gente falou semana passada, não foi? A gente entendeu que a obsessão acontece porque eu permito, porque não existe espírito mau querendo fazer mal. Existem espíritos, pessoas ignorantes, que sim, às vezes têm a intenção de te prejudicar, de te fazer mal, porque ele acha que ele está com a razão, né? Porque ele só consegue enxergar ali a dor dele naquele momento, né? Mas que somos nós. Todo mundo já passou por um momento assim, né? Que achou que a sua dor era maior que tudo. Não é verdade? Então, a obsessão começa em mim. Se eu não permitir, ela não acontece, né? Esse slide a gente também viu semana passada, estou trazendo para relembrar, né? Como que acontece essa conexão.
se dá através das ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontra receptividade no obsediado. Então, ele emite a onda. Se ele encontrar receptividade, conectou. Se ele não encontrar receptividade, nada feito, né? Acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Lembra que eu falei? Acentuando. Obsessor nenhum cria nada em ninguém, né? Então, se eu estou num processo obsessivo e arrumei uma briga, caí na briga, xinguei, fiz alguma coisa que as pessoas vão dizer assim, não, a Alessandra jamais faria isso. Ela não faria, porque está dentro de mim, né? O bom e o mal, o bem e o ruim está dentro de mim. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético, que causa essa atração, né? Então, isso vai para além do espiritismo, é física, né? Nosso pensamento emite ondas eletromagnéticas que encontram ondas de igual frequência, né? Lá em um livro do Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas, ela diz assim, ó, o que é a desobsessão, né? Em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. E em sentido restrito, é o tratamento das obsessões, orientado pela doutrina espírita. Então, o que ela está querendo dizer aí? Né? Que, individualmente, se a gente pensar pequeno, é o tratamento oferecido pelo espiritismo, se chama desobsessão, né? Mas se a gente for pensar em sentido amplo, é o sentido de regeneração da humanidade, porque se eu melhoro, se eu me melhoro, se você se melhora, se ela se melhora, se todo mundo se melhorar, a gente começa a entrar no processo de regeneração. E se a gente começa a entrar nesse processo, a gente não vai sofrer mais obsessão. Concordam com isso? É um caminho longo, não é para agora não, mas é só para a gente começar a tentar, né? Se a gente não der o primeiro passo, não chega a lugar nenhum, né? Em Desobsessão, Chico Xavier e André Luiz, ele diz, todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. Lembra, semana passada eu falei para vocês assim, todo mundo vai sofrer o processo de obsessão, igual gripe, dor de cabeça, né? Todo mundo vai passar por isso. Então, André Luiz diz ali, ó, todos nós temos nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. Todos nós somos imperfeitos, todos nós damos motivo para isso, então ela acontece, né? E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. Então, o que André Luiz sugere para a gente? De quando em quando, vamos fazer um teste desobsessivo. Ou seja, como que eu estou no mundo? Como é que está a minha vida? Minha vida tem mais sucesso, vitória, ou mais problema, fracasso? Quem são as pessoas que me cercam? Pessoas boas, good vibes, de boa energia, pessoas do bem, pessoas que me fazem bem, ou aquelas pessoas baixo astral, aquelas pessoas que só falam de tristeza, de doença, de coisa ruim. Como é que anda a minha vida? Quem são essas pessoas que me cercam? E aí, que me cercam encarnados e que me cercam desencarnados. Né? É isso que André Luiz está sugerindo ali, que de quando em quando a gente faça essa pergunta, faça esse teste, né? Que ele chama de teste desobsessivo. Né? Como que anda tudo isso? Se eu estou gostando do que está em volta de mim, se eu estou gostando do que está recebendo, eu estou indo bem. Né? Se eu tenho mais reclamação a fazer do que a agradecer, não está tão bem assim. Estou precisando melhorar. Né? Então, de quando em quando, é bom que a gente faça isso. Semana passada eu falei assim, vamos fazer isso toda vez que a gente for dormir. Né? Difícil, né? A gente chega cansado e tal, mas de quando em quando, né? Com aquele dia que você teve muita tribulação, a gente para e pensa, hoje o dia foi difícil, deixa eu dar uma retrospectiva aqui. Como foi a semana passada? Como foi 15 dias atrás? Como foi um mês atrás?
Opa, está dando tudo errado, já tem um tempo na minha vida, então alguma coisa está errada. Preciso mudar. Certo? Desobsessão é um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Isso é a definição do que é obsessão, ou desobsessão. É a definição dita lá por Kardec, né? Diz ele que é um conjunto de técnicas e é exatamente isso. Nós vamos ver cada uma delas, né? O que nós podemos fazer para sanar, né, eliminar as causas e as consequências da obsessão. Essas técnicas podem ser indiretas ou diretas. As indiretas são a prece, a oração, o esclarecimento doutrinário, o passe e a fluidoterapia, o evangelho no lar, água fluidificada e atendimento fraterno. A direta é o tratamento dos espíritos, obsessor e obsediado através da reunião mediúnica. Então, diretamente, qual é a técnica de desobsessão? Mediúnica de desobsessão, né? A que se faz nos centros espíritas, nas casas espíritas, né? Aquela que todo mundo já conhece. Senta ali o médium comunicante, o médium esclarecedor, se atrai o espírito para ali, conversa com ele, esclarece, né? E encaminha ele para algum lugar, certo? Para o que melhor for compatível com ele e necessário para ele naquele momento. Esse é direto. E é o que a gente fala e sabe, né? Quando fala, fulano está obsediado, tem que fazer uma desobsessão. A gente pensa só nisso, né? Mas tem outros caminhos indiretos que a gente não precisa, se a gente praticar, se a gente utilizar, a gente não precisa chegar à forma direta. A gente não precisa pedir o auxílio de um terceiro, né? A gente não precisa pedir o auxílio de uma casa espírita para participar de um tratamento. Se a gente fizer direitinho aí as formas indiretas, né? Que são essas aí que a gente vai falar de cada uma delas. A gente faz raro, né? A gente faz meio capenga, né? A gente reza quando está desesperado, né? Quando está com problema, está doente, brigou com o marido, com o filho, patrão, está sem dinheiro. Ah, meu Deus, né? É assim que a gente reza, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, está dito assim, os espíritos hão dito sempre, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e de modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, a nossa prece deve ser diária. E não precisa ser, né, aquela prece, aquela oração cheia de palavras bonitas, de verbos conjugados perfeitamente. Se puder, melhor, né, gente? Mas, se não puder, se não souber, é aquela prece feita do coração. Precisa ter 5 minutos de prece? Não. Precisa ter uma estrofe inteira de prece? Não. Né? Porque palavras não são nada, está dito ali. Pensamento é tudo. Né? Então, o que os espíritos estão ensinando a gente? Que o que vale na prece e na oração é a intenção, né? É o sentimento que você está imbuído naquele momento da sua oração. E a oração pode ser o quê? Abrir os olhos, né? Meu celular tocou para eu acordar de manhã. Aí o que eu faço? Eu pego o celular e abro lá no Instagram, no TikTok. TikTok né? TikTok, não sei o quê, pereré pão duro. Né? Aí eu digo assim, eu não tenho... eu não consigo rezar de manhã porque eu não tenho 5 minutos para fazer isso. Mas eu tenho meia hora para ficar no Instagram. Eu tenho 10 minutos para ficar no Instagram. Né? Então, tocou o celular de manhã, o seu despertador, só agradeça o dia. Isso já é uma prece. Né? Obrigado, acordei mais um dia. Né?
Obrigado, meu Deus, porque mais um dia eu estou acordando feliz, às vezes com problema, mas saudável, tenho comida, tenho uma cama, tenho uma casa. Vou acordar agora, vou matar 3 leões, né? Porque cheio de problema no trabalho, isso, aquilo, não sei o quê. Mas eu tenho saúde, eu estou indo, né? Eu vou de carro, eu vou de ônibus, mas eu tenho dinheiro para pagar o ônibus, né? Pelo menos. Enfim, isso já é uma prece. E quando a gente emite o sentimento de gratidão, a gente está começando a fazer nossa desobsessão diária. Porque é dito, é comprovado cientificamente o que o poder do sentimento da gratidão provoca no nosso corpo, a nível de célula, a nível de hormônio, a nível de tudo isso, né? Estou falando cientificamente. Então, isso já é uma forma de desobsessão, né? Quando você já acorda nessa vibe. É fácil, não é fácil, né? A gente acorda correndo, às vezes atrasado, mas sempre que possível, né? Isso é também uma oração. Não precisa ser aquela oração com palavras bonitas e também nem adianta ser aquele Pai Nosso que a gente sabe, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você não sabe nem o que está... A maioria de nós nem reflete no que está dizendo no Pai Nosso, né? Então, não tem significado nenhum, né? O que importa é o que eu estou sentindo naquele momento, o que eu estou falando naquele momento, né? Então, oração para começar o dia, para terminar o dia, é uma das formas de desobsessão. Porque quando você muda a sua frequência através da oração, lembra que eu falei para vocês isso, né? Como é que acontece o processo? Conexão, mente a mente, né? Conexão, frequência, tudo vibrando na mesma conexão. Se eu mudo a minha frequência, se eu mudo a minha conexão, se eu vou mais alto, a frequência cai, como o Wi-Fi, né? Eu mudo a senha, né? Para fazer uma metáfora aqui, eu mudei minha senha. Eu estou na mesma conexão ali que aquela mente, aquele espírito. Mas eu mudei a minha frequência. Estava assim e ela foi para o alto. Conexão cai, o Wi-Fi cai na mesma hora. Aquela mente não me acha naquele momento. Entendeu? Vamos para o próximo. Esclarecimento doutrinário. Então, isso aqui que a gente está fazendo é uma forma de desobsessão. Aliás, toda casa séria, se vocês forem para qualquer casa espírita, olha eu detonando a casa espírita dos outros, mas é o que eu acho e é isso mesmo. Então, se vocês forem para qualquer casa espírita e chegar lá e o fulano disser assim para você, você tem que fazer desobsessão, e pronto, está capenga essa desobsessão. Porque a desobsessão tem que ser acompanhada disso aí, esclarecimento doutrinário. Não adianta você ir na casa espírita no dia da mediúnica desobsessão, fazer lá a sua desobsessão, né? O esclarecedor conversa lá com o espírito que estava no seu campo e pronto. E aí encaminhou ele. Ele foi embora e você foi para a sua casa. Mas você não mudou nada. Você continua a mesma egoísta, fofoqueira, maledicente, invejosa, né? Tudo isso. Sabe o que vai acontecer? Não demora nem 24 horas, ele está do seu lado de novo. Porque você não mudou a senha do Wi-Fi. A sua vibração, a sua frequência, a sua sintonia, a sua afinidade continua a mesma. Porque você acha que você foi lá no centro espírita, eles expulsaram coisa ruim da sua vida e ele não vai te achar mais. Lê do engano, ele vai te achar. De novo. Então, o esclarecimento doutrinário serve para quê? Para a gente fazer a bendita da reforma íntima que tanto Kardec falou. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na sua reforma íntima. Essa frase é de Kardec, né? Então, o que acontece? Quando vocês estão aqui na ULI, né? E mesmo quem é indicado a fazer o tratamento de desobsessão, que passa aqui pelo acolhimento da casa, e não quer fazer a ULI, obrigatoriamente ele tem que assistir palestra, pelo menos. A palestra faz parte da desobsessão. O tratamento da desobsessão presencial aqui começa
às 8 horas, mais ou menos, da noite, às quartas-feiras, mas o tratamento engloba a palestra. Então, o fulano que for fazer a desobsessão, ele tem que chegar às 7 para assistir a palestra aqui. Toda quarta-feira tem uma palestra pública aqui, que pode ser para quem quiser vir assistir, mas para quem está fazendo o tratamento da desobsessão, é obrigatório assistir a palestra. Né? Então, nada adianta você fazer o tratamento da desobsessão nua e crua, se você não está tendo uma mudança. Então, quando eu falo que uma casa espírita séria, e não é só o Harmonia, tem várias casas que têm essa mesma forma de trabalhar. Se você vai participar da desobsessão, você tem que estar tendo um esclarecimento doutrinário, ou num curso, ou numa palestra, ou fazendo a ULI, como aqui, né? Mas não adianta. O Luiz, vou roubar a história de Luiz, Rodrigo. Toda vez que eu dou essa aula, o Luiz diz que eu estou roubando a história de Luiz, mas é porque a história é boa, né? E exemplifica bem o que eu estou querendo dizer para vocês. A historinha que o Luiz conta é o seguinte: se eu botar um prato, né, um pires, um pote, que eu nunca sei se é um prato, um pires ou um pote, mas um recipiente, né, com mel aqui no chão, o que vai acontecer daqui a pouquinho? Formiga, abelha, barata, qualquer insetos, né, vão estar ali naquele pote, né? Se eu tirar o pote, o que acontece? Elas somem, né? Se eu jogar só um inseticida ali naquelas formigas e naquelas abelhas e barata, eu vou fazer o quê? Eu vou matar elas. Mas vou deixar o pote. O que vai acontecer? Outras formigas e outras baratas, né? Nós somos esse pote. Né? O que isso quer dizer? Qual é a metáfora que o Luiz criou e que eu acho sensacional? Se a gente não mudar, se a gente não tirar o pote dali, né? Se a gente não tirar as nossas imperfeições morais, né? Que é como Kardec chama, aqueles espíritos, aquelas formigas, podem até não voltar mais, mas outras virão, porque eu continuo atraindo a mesma coisa. Né? Então, a gente precisa disso aí, ó. A gente precisa do esclarecimento doutrinário, porque, querendo ou não, são coisas que vão reverberando aqui na nossa mente, vão fazendo a gente pensar diferente, vão fazendo a gente tomar outras atitudes, vão fazendo a gente repensar alguns comportamentos, né? E, com isso, a gente vai, devagarzinho, a passos de formiga, sim, outros vão mais rápido, uns vão mais devagar, mas a gente vai modificando. E conforme a gente vai modificando, a gente vai tendo outras companhias em volta da gente. Né? E isso é fácil da gente perceber, porque eu estou falando aqui de companhias desencarnados, né? Mas os encarnados mudam também. Né? Quem começa a entrar na ULI e começa todo sábado de manhã a estar aqui, e aquele seu amigo que te chama para ir para a praia, para o churrasco, para o aniversário, para a viagem, você diz, eu não vou não, pleno feriado, você vai para a ULI? Vou para a ULI. Aí, no próximo feriado, aquele mesmo amigo ou outro te chama de novo. Aí você diz, não posso porque eu tenho a ULI. A terceira vez ele não vai chamar mais. Então, as suas companhias começam a mudar. Aí você começa a fazer amigos aqui, começa a fazer outros amigos que têm os mesmos interesses que você, né? Então, da mesma forma que a companhia encarnada muda, as desencarnadas mudam também. Porque interesses são outros valores, são outros pensamentos, são outros comportamentos, né? Então, isso aí é de extrema importância. Se vocês forem em qualquer casa fazer uma desobsessão e não te indicarem fazer um esclarecimento junto, fuja dessa casa. Essa casa está só botando inseticida na formiga, mas o prato vai continuar ali, para outras formigas chegarem. Certo? A fluidoterapia e o passe. Nada mais é do que uma transferência de energia. Sabe transfusão de sangue? Né? Quando a gente está mal, né, no hospital, ou sofre um acidente, ou tem alguma intercorrência, precisa de uma transfusão de sangue para dar um levante. Né? O passe serve mais ou menos como isso. Agora, se você toma o passe continuamente, é como se você estivesse fazendo uma suplementação. Está na moda essa palavra, né? Suplementação. Então, é como se você estivesse fazendo uma suplementação energética, toda semana ali. Né?
E a fluidoterapia nada mais é do que um passe mais específico, né? É um passe mais trabalhado, é um passe que vai de chakra em chakra, né? Aqui na casa, a fluidoterapia, ela é indicada através dos tratamentos. O passe é para todo mundo, né? Entrou no portão, está na hora de passe, você pode tomar o passe. A fluidoterapia não, você tem que estar com o seu cartãozinho da fluidoterapia, né? Tem que ter vindo da entrevista, do acolhimento, do atendimento fraterno aqui da casa, certo? Que eu vou explicar direitinho para vocês como acontece. Então, ó, a fluidoterapia está vinculada ao atendimento fraterno, à entrevista aqui, né? Aqui no Harmonia. Não sei em outras casas. Estou falando como acontece aqui. Primeiro, a pessoa deve passar por esse serviço para ser avaliada e preparada para o mecanismo do passe. E o passe é a aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Equilibrar o funcionamento de células, tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo, né? Então, em via de regra, quando a gente sai da câmara de passe, a gente sai melhor, certo? O evangelho no lar. O evangelho no lar, como diz o nome, é do lar. Então, ele pertence às pessoas que moram neste lar, né? Por que eu falo isso? Porque eu já vi muita gente fazendo do evangelho no lar, lanchinho da tarde, né? Fofoca com as amigas, reunião mediúnica, né? Eu já vi de tudo. Deve ter alguém aqui que já conhece alguma história parecida. Ó, tem umas cabecinhas fazendo assim, né? Porque é aquele pessoal que faz assim, ó, domingo eu faço o evangelho no lar, vai lá em casa, né? Aí uma leva um bolo, outra leva um pastel, a outra leva um sanduíche do não sei do quê, né? Se duvidar, leva até uma cerveja, né? E vira o quê? Vira um motivo para se encontrar e bater papo. E não é esse o objetivo do evangelho no lar. E ele pertence ao lar, né? Ah, Alessandra, mas e se eu quiser convidar alguém? Pode, óbvio, né? Pode, mas não, e que isso não seja uma regra, né? Eu sempre conto essa história. Eu sou carioca, sou do Rio, Luiz também. Então, nossa família toda é do Rio. Vira e mexe, esse final de semana tinha visita na minha casa, do Rio, né? Domingo a gente fez o evangelho, que a gente faz todo domingo. Aí eu pergunto às visitas assim, ó, domingo agora, 9 horas, a gente vai fazer o evangelho. Quer participar? Quero, participa. Beleza, não quero, faz outra coisa. Sai, vai ver televisão, fica no quarto, vai dar uma volta, vai para a praia, vai para a orla, vai comer pizza, vai fazer qualquer coisa. Mas o evangelho acontece, né? Não precisa que eu cancele o evangelho porque eu tenho gente em casa, porque o evangelho é do lar. Não, né? É só ter discernimento das coisas, né? O que eu estou querendo dizer? Que a gente não faça disso um evento, né? O evangelho tem o objetivo de promover o reequilíbrio, a harmonização, né? A restauração, o preparo para uma próxima semana que vai começar, né? Daquele dia em diante, dependente do dia que você faça, para aquelas pessoas que frequentam e que moram naquele lar. Certo? Outro ponto. Mora eu, Luiz e os nossos 2 filhos. Houve um tempo que os 4 faziam, quando eles eram menores, né? Hoje eles não querem mais fazer. Aí adianta eu botar os 2 sentados lá para fazer o evangelho, se um está pensando na namorada e o outro está pensando no joguinho? A gente acabou de ver que oração, que isso que envolve é o pensamento. Então não adianta os 2 estarem sentados ali pensando em outra coisa. E a gente fazia a leitura e eu perguntava assim, e aí, Pedro, achou o quê? Hã? Ih, mãe, não prestei atenção, não. Isso aconteceu algumas vezes. Então, eu comecei a entender que não estava sendo benéfico para nada, né? Sabe aquelas luzinhas de Natal? Quando uma apaga, não apaga tudo? É isso. Todas têm que estar acesas. Se tiver uma ou 2 ali apagada,
não resolve, né? Então, a partir de um certo tempo para cá, eu e Luiz fazemos sozinhos, né? Eu boto lá água na mesa, jarrinha de água, quando acaba eu vou lá dar um copo, o meu filho mais novo diz que é água benta. Eu pego, vou lá dar uma aguinha fluidificada para um, aguinha fluidificada para outro, pronto, né? Eles foram envolvidos naquela atmosfera, naquela energia, naquela egrégora, mas não participaram, né? Estou respondendo as perguntas que sempre me fazem, né? Ah, mas na minha família é todo mundo evangélico, só eu sou espírita. Vai para o seu quarto e faça seu evangelho, né? Teve uma aluna nossa, na pandemia, quando a gente fez o ciclo 1 online, ela disse que fazia o evangelho no banheiro, né? Aí a pergunta dela, tá certo? Eu falei, você não está no banheiro, está pelada? Falei, né? Também, se for pelada também, não tem problema não, né? Somos espíritos. Né? Porque ela contou essa história. Lembra disso, Deia? Ela contou essa história, que todo mundo na família dela é evangélico. Então, mesmo quando ela ia para o quarto, a mãe ou o pai, sei lá, interrompia, não gostava e não sei o quê. Então, ela começou a fazer na hora do banho. Né? Aí ela dizia, vou para o meu banho, passar meus cremes no cabelo, não sei o quê. Já dava toda aquela introdução para dizer que ela ia demorar, né? Mas aí ela disse que sentava lá e fazia o evangelho dela. Perfeito, né? A gente não tem que criar dogmas, né? Ah, precisa de uma água fluidificada? Não, não precisa. Precisa que seja lido o evangelho segundo o Espiritismo? É indicado, mas não precisa que seja ele, né? Quando eu fazia com os meus filhos, que eram pequenos, por exemplo, eu pegava o evangelho, mas eu pegava também aqueles livrinhos, sabe aqueles livrinhos pequenininhos, Minuto de Sabedoria, Gotas de não sei do quê, né, que são leituras pequenininhas, e eu dava para eles, dava um na mão de outro, né, e dizia, lê aí. Aí ele lia, o que você entendeu? Ah, mãe, entendi isso, porque era uma leitura fácil. Então, qualquer leitura edificante, qualquer leitura que te leve, né, a uma reflexão boa, está valendo, não precisa ser só o evangelho segundo o Espiritismo. Diga. Eu faço sozinha, né, o meu. Mas eu já tinha ouvido falar que a gente precisa, quando for orar, quando for fazer alguma leitura, ser em voz alta. Isso é verdade? Não necessariamente. Porque eu... Não necessariamente. A gente não disse que o pensamento é tudo? Isso eu achei esquisito. Né? Sabe, eu gosto muito mais de ficar quietinha, orando. O lindo para mim. Não é uma regra, né? Acabei de dizer, a gente não tem que ter dogmas, né? Ah, precisa que tenha uma luz verde, uma luz azul? Não. Precisa que tenha uma toalha branca na mesa? Não. Precisa que eu coloque uma água? Não. Precisa que seja só o evangelho? Não. Precisa que seja de bom coração. Precisa que você esteja fazendo uma leitura edificante, que leve você a uma boa reflexão, que mude, voltando para o cerne da nossa questão, que é a desobsessão, que mude o seu estado mental naquele momento. Né? Que atraia para perto de você espíritos com o mesmo intuito. Qual? De reenergização, de harmonização, de esclarecimento, de uma leitura boa, de uma energia boa. Né? Diga. Bom dia. Bom dia. Quando a gente fala em evangelho no lar, aconselha-se que faça no mesmo dia e no mesmo horário. Sim. Para quando a gente viaja, ou como eu, que trabalho de turno, tenho vários horários, pessoal que trabalha em enfermagem, essas coisas, como é que a gente pode fazer? Então, recomenda-se que se faça no mesmo dia e no mesmo horário, para que a espiritualidade esteja ali, né? Mas, se você marcar comigo de ir na minha casa sexta-feira, e aí, de repente, seu plantão no hospital mudou e você vai ter que estar de plantão porque sua amiga não vai poder ir, você vai ter que cobrir ela. O que você faz? Se você for legal comigo, né? Você vai me ligar, vai mandar uma mensagem, vai dizer, Alessandra, eu vou estar de plantão, a gente pode remarcar para segunda, para sábado, para domingo, né? Então, é só você, mentalmente, conversar com a galera do lado de lá. Eu já fiz isso várias vezes, né? Então, como eu sempre faço no domingo, 9 horas da noite, já teve
época ou ocasião da gente ter viajado e me atrasou na hora de voltar, né? Então, quando vai chegando perto daquele horário, eu já mentalmente falo, olha, não vai rolar o evangelho hoje, porque eu estou aqui no trânsito, não vou chegar, então amanhã, 9 horas, no mesmo horário, a gente faz. Pronto. Simples assim. Assim, se no caso você estiver em algum lugar tranquilo, a gente pode mentalizar nosso lar, Pode. fazer a distância? Pode. Se esquecer, esqueceu, né? Não é antibiótico, né? Se esquecer, esqueceu. Deve esquecer? Não. Sinal de que a vida mundana estava mais importante do que o evangelho, né? Outra coisa, né? Eu falei dos filhos. O intuito do evangelho é a harmonização, é elevação mental, elevação energética, esclarecimento, né? Tudo isso. Mas alguém vai se encaixar aqui nessa situação, alguém que já fez evangelho ou que já participou. Aquela criatura que abre o evangelho, estou eu e Luiz, né? Estou eu e Luiz. Aí eu abro o evangelho. Aí está falando lá sobre, sei lá, traição ou sei lá, qualquer coisa, né? Aí eu li o evangelho, estou lá lendo já naquele tom, né? Patapá, tatatá, patatá, patatá. Aí quando chega a hora do meu comentário, eu digo, não foi à toa que apareceu esse trecho aqui, né? Isso aqui é para falar para alguém, né? Eu já vi isso acontecer, ó, um monte de vezes, né? Ou para o filho mesmo, às vezes os filhos estão ali, a mãe quer dar uma lição de moral, aproveita o pobre do evangelho para dar lição de moral. O que você fez com o seu evangelho naquele momento? A energia que estava aqui. Né? Se você está agindo de discórdia, de picuinha, de ironia, aproveitando aquele momento para espizinhar, para espetar o outro, para não sei o quê, a espiritualidade se manda, porque a espiritualidade não perde tempo, né? Suas companhias vão ser outras. Naquele momento, a companhia muda, né? Sai um por uma porta e entra outros pela outra. Né? Então, eu já vi evangelho terminar em briga. Ó, aquelas dali já fizeram furdúncio no evangelho. Estão ali se acabando de rir. Puxar de orelha, né? Pois é. Então, e outra coisa, mais importante ainda, a leitura é do leitor. Então, quando você lê uma coisa, né, e joga para cima do outro, você tem que refletir primeiro, porque quem abriu o evangelho foi você, né? Mas a gente não faz isso, né? Então, vocês estão rindo, mas é uma coisa séria e de verdade que acontece, né? Então, a gente destrói todo o objetivo do que a gente sentou ali para fazer. Se a gente sentou ali para se harmonizar, para criar uma energia boa para o lar e para todos, a gente acabou com a energia boa, né? Porque quem é que vai querer ouvir o outro espizinhando ali, né, querendo dar lição de moral, te espetando, e vai continuar good vibes? Não vai, né? Vai ficar irritado, vai ficar, né? Então, acabou com o evangelho, certo? Então, ó, esse trecho aqui é de Adenauer, do Evangelho e Família, um livro de Adenauer, que, aliás, eu acho um livro bem bacaninha, assim, bem simples, com a leitura bem fácil. Quando a gente quer presentear alguém, sabe? Ah, que livro espírita que eu dou? Evangelho e Família, é o que eu indico. Ele diz assim, ó, o Evangelho no lar, o encontro de corações naquele momento é que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente. O encontro de corações, não é espetar o outro, é encontrar com o outro, né? E objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É o momento de se eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Então, vou voltar. Então, olha que trecho bonito, né? É o momento, justamente, a semana foi conturbada, cada um teve os seus problemas, no seu trabalho, na escola, das crianças, né? Problemas pessoais, não sei o quê. Vamos usar o evangelho aqui nesse momento para a gente descarregar,
né? Para a gente recarregar, descarregar e recarregar, né? Para a gente zerar tudo, para a gente jogar ali tudo na mesa, não em forma de briga, mas dando, né, o seu coração ali para que você comece a semana diferente, né, acreditando na semana diferente que vai acontecer, né, e não destruindo aquele momento, que aí não vai servir de nada. Quer perguntar, Everton? Diga. Bom dia a todos. Me diz uma coisa, se tem um horário ideal para se fazer esse evangelho no lar, e um dia também específico, assim, o melhor dia seria sexta-feira à noite, sexta de manhã, sabe? Uma coisa nesse sentido, assim, né? E a outra coisa é em relação à realização em si do evangelho. Vamos supor, o Livro dos Espíritos, a gente abriu uma página aleatoriamente para fazer, então, a leitura e interpretação daquele capítulo ali. É dessa forma que deve ser procedido a questão do Evangelho no lar. Boa pergunta, porque eu falo assim como se todo mundo já soubesse, né? Foi bom você falar isso, porque para eu dar uma recapitulada. O que é o Evangelho no lar? É você sentar sozinho, com quem quiser, com quem tiver com o mesmo sentimento que você, abrir aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. A gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo porque se chama Evangelho, né? Mas pode ser até o Evangelho católico. Pode ser qualquer livro edificante, certo? Você abre ele aleatoriamente e lê o que apareceu ali para você. Que vocês vão ver que é cada bofetada que a gente toma que você não sabe de onde veio, né? Porque é exatamente o que você estava precisando ouvir ali. Então, a gente abre aleatoriamente, né? Aí existem algumas regrinhas que as pessoas inventaram, porque a gente adora dogmas, né? Que tem que ser na mesa, que tem que ter uma toalha, que tem que ter uma água, que tem que ter uma luz fraquinha, tem gente que acende incenso. Isso tudo são coisas que conduzem a gente a uma melhor harmonização. Eu preciso de uma musiquinha de meditação, uma musiquinha instrumental, para eu conseguir me concentrar melhor. Use. Eu preciso de um incenso, porque isso me conduz melhor, me traz uma paz, uma tranquilidade. Use. Eu preciso de uma meia-luz. Faça. Agora, se eu não tiver nada disso, se eu estiver num hotel, viajando, eu não tenho meu incenso, eu não tenho a minha música, eu não posso fazer? Pode. Né? Então, não existe dia, não existe hora, não existe apetrechos que sejam necessários. Existe desejo e vontade de que aconteça, né? Então, qual é o melhor dia? O dia que você puder fazer mais tranquilo, sem estar pensando no que eu vou fazer depois, eu tenho horário, eu faço às 9, mas às 9h30 eu tenho que estar na rua porque eu não sei o quê, fazer correndo. Então, o melhor dia é o dia que você tem mais tranquilo para você estar completamente voltado a fazer aquilo ali, sem estar pensando em mais nenhuma outra coisa, no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que vai chegar fulano, que tem que ligar para ciclano, né? Lá em casa a gente faz no domingo, 9h, porque em via de regra, né? Às vezes a gente está viajando, alguma outra coisa, mas 9h de domingo é uma hora, uma data que a gente escolheu, que todo mundo está tranquilo dentro de casa. Né? Não tem nada para fazer depois, não tem nada antes, né? É aquele dia, o dia da preguiça, né? Então, é o dia que você conseguir que for melhor para você. Ok, e o ideal é sempre ser realizado no mesmo dia, no mesmo horário. A outra coisa é o seguinte, em relação... quando a gente, por exemplo, está de férias, eu vou viajar, eu vou passar um mês fora. Eu gostaria da sua confirmação, seu comentário a respeito disso, de você fazer o evangelho, mesmo estando fora da sua residência, do seu lar, você alugou uma casa de praia, mas lá no mesmo dia, no mesmo horário, você fazer o evangelho lá também. Eu acho que o efeito seria o mesmo. Você pode, não muda nada, você pode fazer, né? Você vai estar ali harmonizando com as pessoas que vão estar fazendo com você. E pode mentalizar a sua casa também, né? Para que quando você retorne, a energia esteja boa, né? A egrégora da sua casa esteja boa. Tudo, gente. Ponha isso na cabeça aí, geral. Tudo
a mediunidade, a harmonização, a energização, a desobsessão. A base de tudo isso é o desejo e a vontade, que está no seu pensamento e no seu sentimento. Nós somos espíritos. Então, a gente não precisa de nada material, né, de nada que colabore para que isso aconteça. São coisas que podem melhorar, induzir, né? Eu preciso estar numa igreja, num centro espírita, seja numa sinagoga, para que Deus me ouça ou para que eu entre em contato com o meu divino? Não, pode ser dentro do banheiro, igual essa moça contou para a gente, né? Não preciso. Mas quando eu estou aqui, a energia é diferente. Lógico, é a energia de muitas pessoas juntas, né? É uma energia diferente, o ambiente é preparado diferente, mas é só uma coisa que é um plus a mais, né? Mas, às vezes, na minha oração, na minha casa, eu estou numa conexão muito maior do que eu sentada aqui, na hora que eu estou fazendo oração, que a Déia está fazendo oração, que o Xande está fazendo oração. Né? Porque eu posso estar dispersa com a fulano que está do lado, que mexeu no celular, que arrastou a cadeira, um barulho que fez, eu desconcentrei, na minha casa eu estou melhor. Né? Então, tudo isso vai do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso sentimento, do nosso pensamento, e isso é o que move tudo. As outras coisas são apetrechos. Alguém queria perguntar? Diga. É só tirar uma dúvida. Então, assim, a partir do momento que a gente define o dia e a hora, a gente tem que fazer sempre naquele dia e naquela hora, não é? Sim. É porque eu fiquei um pouco confusa. A não ser que eu esteja fora de casa, mas se eu estiver em casa, é naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Com a sua vontade, com o seu desejo. Não imaginando que se eu, todo domingo, 9 horas da noite, eu faço o evangelho, né? E hoje eu não vou poder fazer, a minha semana vai ser uma tragédia, vai dar tudo errado, eu vou ser castigada porque eu não cumpri meu compromisso. Não, certo? Não é isso. Deixar bem claro isso, né? Eu assumi um compromisso de livre, espontânea vontade. É uma coisa que me faz bem, que eu gosto de fazer. E se eu não fizer? Não fez. Né? Isso também não. O que eu estou apresentando aqui para vocês são técnicas, né, como Kardec chama, técnicas que levam a gente a um estado de mudança mental elevada. E que, por conta disso, vão te livrar de acessos de pessoas de baixa vibração. Certo? Mas não é obrigação para ninguém. É o que eu quero fazer. Né? Se eu faço o evangelho e agora eu decidi que eu não vou fazer mais, eu não vou fazer mais. Pronto. Certo? Diga, Léo. Bom dia. Com relação ao tamanho também do trecho, existe alguma regra? Não. Porque eu tenho visto o evangelho que acontece aqui dia de sábado, eu tenho assistido no domingo em casa. Eu vejo que às vezes é uma leitura até extensa, leia-se um bocado, depois começam a discutir. É aquilo que você abre, né? Você abriu, aí de repente o trecho lá, né, onde está o título, e o final é desse tamaninho. O outro, de repente, tem 2 páginas, né? Então, você vai ler o que caiu lá para você. Né? Então, por exemplo, está lá, injustiças, por exemplo. Aí, o trecho da injustiça é meia página só. Você lê aquilo e acabou, reflete sobre aquilo. Agora, se o trecho da injustiça são 2 páginas, para terminar o texto, você vai ler as 2 páginas. Certo? Não tem tamanho também, não. Diga, dona Luísa. Dona Luísa, gente. Bom dia, dona Luísa. Bom dia, minha filha. Não, é só um depoimento. Foi através do Evangelho do Lar que me fez me apaixonar pela doutrina espírita. Ó, tá vendo? Quando a minha irmã esteve já doente, né, no hospital português, e ela já frequentava aqui, já é espírita, e ela me pedia, né, para todos os dias eu fazer o Evangelho do Lar. Como ela não podia ler, porque ela estava toda entubada e tal, e eu lia para ela, né? Sim. E foi assim, foi dessa forma, né, que eu comecei a conhecer e comecei a me apaixonar. Se conectar com o espiritismo. Conectar, pronto. Né, exatamente. Né? E aí ela já estava assim, já entrando no pré-coma, e eu disse a ela, né, minha irmã, quando você for,
eu vou até onde você não pôde ir. Eu prometi a ela, né? E é por isso que hoje eu estou aqui. Muito bem. Gostei do seu depoimento. Viu? Dona Luísa falou bonitinho hoje, gente. Viu? Que coisa linda. Então, vamos lá. Outra técnica é o atendimento fraterno, né? Que aqui na casa a gente chama de acolhimento. O que é isso? Aqui, vou falar da nossa casa, né? Você vai ali na recepção, que é essa portinha de vidro que tem aqui do lado da nossa mesa, e diz que quer marcar um acolhimento, né? Então, aqui na casa, os acolhedores, né, que antes a gente chamava de entrevista, mas acho que era um termo meio frio, né? Aí mudou-se para acolhimento. São pessoas que estudam, que fazem um curso com a Adenauer durante 8 meses, né, para aprender a ter essa técnica, né, de acolher, de aprender a ouvir, de aprender a diagnosticar o que aquela pessoa está precisando, né? Então, tem noções de psicologia, de espiritismo, até de enfermagem, de tudo isso, né? Para que você consiga receber, acolher bem aquela pessoa. Dito isto, essa pessoa vai chegar, a gente chamava de entrevista, porque é quase uma entrevista mesmo, né? Você vai chegar, a pessoa vai te perguntar o que te trouxe aqui, por que você está ali, você vai contar lá a sua história toda, né? É quase que um confessionário da Igreja Católica, o que é dito ali morre ali, ninguém sabe, né? E aí essa pessoa vai te direcionar para os tratamentos que a gente tem na casa, né? Que são as desobsessões, a visualização curativa, que a gente chama de cura, né? Que é quando a pessoa está com um problema de doença, ou físico ou mental, né? As pessoas são encaminhadas para esse tipo de tratamento. A fluidoterapia, que muita gente aqui faz, né? Muita gente está aqui hoje porque fez o atendimento e o entrevistador, o acolhedor, disse: você precisa fazer a ULI, né? Porque percebeu que precisava de conhecimento, de esclarecimento. Então, cada um é cada um, cada caso é um caso, né? Então, você fazendo os tratamentos, você também está fazendo, de uma forma, a desobsessão. Mesmo que você não seja indicado a fazer a desobsessão, né? Mas se tudo isso está levando você a uma mudança de pensamentos, de atitudes, de comportamentos, uma reestruturação espiritual, é uma desobsessão que você está fazendo. Porque tudo em torno de você vai mudar, né? Como eu falei, tanto as suas companhias encarnadas quanto as suas companhias desencarnadas, né? Então, o atendimento fraterno é feito na nossa casa dessa forma. Diga, Elton. Professora, antes das reuniões ali, a gente encontra um caderno ali com encarnados e desencarnados. Coloca o nome ali. Como funciona? São atraídos os espíritos desencarnados para aqui? Não. Esses nomes que vocês colocam ali no caderno, agora em folhinhas soltas, né? Nem sei mais. Era um caderno, não sei, agora é folhinha. É caderno ainda, né? Eles vão para o grupo de oração, né? Nós temos um grupo de oração aqui na casa que se reúne, né? Se eu não me engano, às segundas-feiras. E tanto recebem nomes de fora, né, que vêm dos outros tratamentos, por exemplo, pessoal que trabalha na desobsessão, caminha para eles, né? Os cadernos vão para eles, né? Enfim, eles se reúnem para isso, para vibrar por aquelas pessoas, né? Para fazer oração, para emanar fluidos, energias positivas. É um grupo de oração que vem aqui. Olha que grupo lindo, né? Eu acho esse grupo fantástico. Você sair da sua casa para vir para cá, para quê? Para orar para os outros, que você nem conhece, não sabe nem quem é, né? É uma doação, assim, para mim, fantástica, né? Então, são encaminhados para lá, esses nomes que vocês colocam aqui no Evangelho. Certo? Então, vamos lá. E a reunião mediúnica de desobsessão, que é o atendimento ao desencarnado, né? Porque, na verdade, a gente acha que o atendimento é para a gente, né? Mas não é não, viu? É para os desencarnados. Nós somos só beneficiados, né? A gente vem aqui
esperando que o povo aqui vai expulsar o coisa ruim que está atrapalhando a minha vida. Mas, na verdade, é você que está atrapalhando a vida do coisa ruim. Entendeu? A gente acha que somos sempre as vítimas, mas às vezes, e na maioria das vezes, nós somos os vilões, né? Porque aquela pessoa está ali atrás de mim porque eu fiz alguma coisa ruim para ela. E eu não estou lembrando, né? Às vezes não foi nessa encarnação, foi em outra, né? Mas eu estou aqui hoje, linda e maravilhosa, falando aqui no microfone, fazendo aula, não sei a miseravona que eu fui em outra vida. Né? E às vezes fui nessa também, né? Que a gente pode mudar, né? Não é não, Dé? Há 10 anos atrás, eu fazia coisas que hoje eu não faço mais. Não vou nem contar para vocês. Né? E vocês também, né? Então, a gente vem aqui na desobsessão achando que está sendo atendido. Não, eu vou lá porque eu estou precisando. Quem está precisando é o pobre do desencarnado, que está ali emantado em você por sua culpa. Viu? Então, olha, gente, brincadeiras à parte, né? Visa o esclarecimento, o diálogo e a doutrinação do espírito através da informação, da conversação e da argumentação baseada nos princípios do espiritismo, de acordo com a sua história de vida, com o objetivo de conciliação ou de reconciliação das partes envolvidas. Então, como é que acontece? Um médium, como está ali, transmite a comunicação, e um doutrinador, um esclarecedor, outro médium, conversa com esse médium que está transmitindo a comunicação. Esse médium que está transmitindo a comunicação de um espírito desencarnado que está no campo de alguém. Então, vamos exemplificar. Ohana é quem está sendo atendida. Andréia está aqui como médium comunicante, eu como médium esclarecedor. Andréia vai atrair o que está aqui no campo de Ohana e, através dela, como instrumento, eu vou conversar com a Andréia. Né? Esse espírito a gente vai conversar aqui e ver qual é o babado que está acontecendo. Certo? Resumidamente. Então, lá no ciclo 2, vocês vão ter uma aula só sobre isso, que essa que vos fala fará para vocês. Né? Então, é uma aula que chama Diálogo com os Espíritos. Vocês vão entender como é que acontece todo esse processo aí. Mas, de antemão, é só para vocês entenderem que, no mínimo, vocês estão vendo ali 6 pessoas, né? Então, no mínimo, são 6 pessoas envolvidas nesse processo. O espírito que está sendo trazido, que geralmente está sendo trazido por um outro espírito, né? O espírito que está auxiliando o médium esclarecedor, o espírito que está auxiliando o médium que está passando a comunicação e, às vezes, um monte de outras pessoas. Né? Isso aí é o mínimo. Né? Mas, volto a repetir, isso é o remédio. Né? Mas a profilaxia são todas aquelas outras coisas. Né? A melhora mental minha, para eu não ter que chegar aí nesse ponto. Uma dúvida. Por exemplo, nesse processo aí, por exemplo, eu estou sofrendo a obsessão. Aí vai acontecer uma mediúnica para que vocês consigam doutrinar o obsessor que está me obsediando. Na hora, vocês imaginam a minha pessoa é direcionada assim? Aqui na casa acontecem de 2 formas. A mediúnica de desobsessão à distância e a mediúnica de desobsessão presencial. A presencial, que acontece às quartas-feiras, é da seguinte forma. Vou contar para vocês. Você entra, certo? Chegou lá a sua vez. Você entra, senta numa cadeira. Já tomou passe? Então, é igual um passe. Né? Você entra, senta numa cadeirinha. Às vezes, o médium que vai atrair de você, o que está no seu campo, está na sua frente, sentadinho. Tá? E aí, quando ele atrai, alguém gentilmente vai tirar você da sala e você não vai escutar a conversa. Era isso que vocês queriam saber, né? E vocês não vão escutar a conversa. É presencial porque você está ali no momento. Mas quando a atração acontece, o médium que vai ser o esclarecedor, ele diz assim, ó, vai em paz, meu irmão, e tira você da sala. Né? Então, a gente não vai escutar a conversa. Por quê? Tem um motivo. Eu estou brincando, mas tem um motivo. Qual é o motivo?
Se eu ficar ali escutando a conversa, por mais que no final da conversa aquele espírito aceite o que eu estou falando e vá para algum lugar, eu vou sair dali pensando naquilo e vou para casa ali pensando naquilo. Vou ou não vou? Né? Quem é aquele? Mas eu não me lembro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ai, meu Deus, por quê? Será que é o espírito de não sei quemzinho? Será que é não sei quemzinho? Será que não sei... O que eu estou fazendo com isso? Atraindo de volta. Né? Então, eu não preciso ouvir aquilo. Né? Então, é presencial até a página 2. Certo? Essa é uma forma. A segunda forma é a distância. Como que acontece a distância? Essas pessoas que vêm para a entrevista aqui preenchem uma ficha, né? Uma ficha toda detalhada e uma ficha que tem só o seu nome e o seu endereço. Só. Essa ficha que tem o seu nome e o seu endereço vai para a mediúnica de desobsessão à distância. E aí, como que acontece? Médium de comunicação, médium de doutrinação, de esclarecimento, pega esta ficha e lê lá. Ohana da Silva Xavier, Rua Jacutibá, 200, não sei o que lá, bararé, bararé. O médium que está ali na comunicação entra na atmosfera dessa pessoa e desse endereço e atrai o que está ali. Certo? Às vezes, nem sempre de primeira, às vezes você lê 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até o médium conectar e captar aquilo. Acontece dessa forma, aqui na casa, dessas 2 formas. Quem for participar da mediúnica vai ver como acontece. Eu estou só... nossa mediúnica de amanhã tem a primeira parte, que é toda experimental para vocês. Né? Vocês vão experienciar vários tipos de mediunidade. Vai ter tempos. Tempo da psicometria, tempo da psicografia, da psicofonia, da psicopictografia, da visão, de tudo isso. A gente divide. Aí vocês vão ter um intervalo, e depois do intervalo, aí vocês vão passar a ser assistentes, ou seja, vão assistir. Aí a mediúnica vai ser para nós, né? Nós vamos fazer a mediúnica para vocês. Então, vocês vão assistir alguns atendimentos de desobsessão. E aí vocês vão ver como isso acontece. Certo? Pronto, ninguém vai faltar amanhã. Era isso que eu queria. Agucei a curiosidade da galera. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, diz assim: não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, cabe com o que eu falei com o Evangelho, né? E cabe também com a figa, a cruz, o pé de coelho, o talismã, o patuá, né? Tudo isso. Nada disso expulsa ou deixa longe espíritos obsessores, né? O que elimina um processo de obsessão são os pensamentos, os sentimentos, as afinidades, as energias, as vibrações e as frequências, que vêm dos pensamentos e dos sentimentos. Certo? Só isso que vai eliminar que você sofra um processo de obsessão. Lembrando que obsessão é aquele processo que o espírito quer te prejudicar. Mas, geralmente, o que acontece com nós, todos, é influência espiritual. Né? Aquele cara está ali, te acompanhou, né? Está na sua frequência, tem afinidade com você. Né? Muitas vezes, na mediúnica, a gente fala assim: por que você está com ele? Não, nem conheço ele, mas estou aqui. Né? Ele gosta de uma bebidinha, eu também. Né? Gosta de uma farra, eu também. Achei ele legal, acompanhei. Estava sem companhia. Né? Então, isso não é uma obsessão. Ele não está ali para te fazer mal. Ele está ali porque se afinizou com você. Né? É igual você ir para um restaurante, para uma balada, às vezes você vai sozinho e faz um monte de amigo ali, não faz? Começa a conversar, pega uma bebida, fala com um, fala com outro, né? Encontra um gato, né? E tal, não sei o quê. É assim que acontece do outro lado também. Diga. Calma, espera o microfone, menina. No caso, esse espírito que influencia, porém não obsedia, ele se alimenta de hábitos afins.
aos que ele se aprazia, né? Gostava. Seria isso, né? Ele se alimenta fluidificamente dos hábitos afins que ele tinha antes, não é isso? Esse espírito que eu trouxe a frase no início, o Ramatiz, ele tem um livro que ele diz sobre a obsessão, que ele diz que para as pessoas que fumam, entendam tudo, tá? Lícitos e ilícitos. E para as pessoas que bebem, essas pessoas se tornam canecos vivos e piteiras vivas. É assim que ele chama, né? Porque os espíritos que desencarnam no vício... Lembra que eu falei para vocês, quando a gente perde o corpo, a gente perde uma boa camada da nossa proteção das energias densas aqui da crosta? Lembra que eu falei isso? Então, se você desencarna no vício, quando você se dá conta que você desencarnou do outro lado, você está no seu vício 4 vezes mais. Porque você não tem o seu corpo mais para segurar aquilo. Então, você vai sair desesperado pelo seu vício. E aonde você vai encontrar o seu vício? Nas pessoas que fumam, nas pessoas que bebem. Porque a energia alcoólica, etílica, melhor dizendo, e a energia da nicotina também, do fumo, está aqui. É energia, é fluido, né? Então, esses espíritos mais densos e mais viciados, né, eles sugam mesmo essa energia. Por isso que Ramatiz chama de piteira viva e caneco vivo. E aí ele está querendo te fazer mal? É obsessão? Não, ele está querendo saciar o vício dele, né? Ele não sabe nem quem é você, não sabe nem o seu nome. Mas ele está te fazendo mal. E a ele também. Diga. A bateria... voltou. E além de sugar essa energia, esse espírito ele também induz a ter mais, a querer mais. A fazer mais, a querer sim, mais. Sim. Né? É aquela pessoa que senta para beber, aí agora a saideira, depois a cipiqueira, depois a não sei queira, e amanhece o dia e está ali bebendo, não sabe nem mais por quê, né? Porque já não é mais a vontade dele que está ali bebendo. Você quer perguntar, Everton? Bora que o tempo está passando. Tem o Marcos aqui. Diga, Marcos. Bom dia. Bom dia. Alessandra, você falou a questão a respeito do vício, a respeito do álcool, né? Já tem muitos anos isso, eu participei de um outro centro, onde eu trabalhava como médium, e a orientação que a gente recebia lá era que 24 horas antes da gente se apresentar para o trabalho... Das atividades, você tinha uma série de situações para você ter como comportamento. Comidas pesadas, ingestão de álcool, né? Sim. Então, a gente sabe que amanhã a gente vai participar de um trabalho experimental, e aí a orientação que a gente gostaria de ter seria a respeito disso, já que hoje é um sábado. Ó, amanhã, Marcos, eu nem me preocupo muito, porque eu acho que 7 horas da manhã, né, galera, não vai ter ninguém bebido uma cerveja ainda, não, né? Depende, né, quem já veio virado, né? Eu me preocupo mais com a de hoje, porque logo depois do almoço, né, e sábado, a galera pode ter comido uma feijoada com uma cervejinha. Enfim, eu também trabalhei num centro no Rio de Janeiro que tinha essas orientações, né, das atividades, fumo, álcool, comida pesada, condimento e tal. Mas não é, na verdade, assim. Não é nada que atrapalhe decisivamente a sua atividade. É mais pelo físico mesmo, né? A mediunidade, em via de regra, principalmente quando a gente está trabalhando na desobsessão, o chakra que mais se trabalha é esse aqui, que é o esplênico, né? E quando a gente está com a barriga cheia, principalmente com alimentos de digestão mais difícil, carnes, né, coisas pesadas, o seu organismo está trabalhando aqui, né? Então, por causa disso, né, mais organicamente mesmo e energeticamente, não porque vá atrapalhar. Agora, como a gente viu na semana passada, o álcool é um fator que predispõe à obsessão, né? Então, e que te leva para um estado alterado de consciência, né? Então, se você vem para uma mediúnica no dia que bebeu, não vai dar bom, né? Porque o seu inconsciente está ali explodindo. Então, o seu inconsciente com o inconsciente de outro espírito não vai dar bom, né? Então, esse que são as orientações, né? Que não se faça por causa disso,
certo? Quem era agora, Everton? Vamos embora. Bem, Alessandra, eu gostaria de pedir a você somente para que você me ratifique ou me corrija, né, a questão de que um espírito ele não se apossa ou ele não pega um corpo de alguém. Em hipótese alguma, há essa possibilidade de um espírito, ele até para um meio de comunicação, para falar, ou alguma coisa nesse sentido. Não existe essa possibilidade. O termo possessão, inclusive, foi modificado no Espiritismo por subjugação, que foi o que eu mostrei para vocês semana passada, né? Porque possessão dá essa ideia de que alguém se apossou do meu corpo, né? Não é isso. É uma intercessão tão grande, mental, que a pessoa já toma atitudes que não é dela, é do espírito, né? Então, mais ou menos o álcool. Quando alguém está muito bêbado, né, comete atos que não cometeria sóbrio, né? Porque está deixando o seu inconsciente transbordar ali, né? Geralmente você vai fazer aquilo tudo que está no inconsciente reprimido, né? E quando você está num processo de subjugação, é mais ou menos a mesma relação, né? Mas não que o espírito se apossou de você, não. Tem uma pergunta lá, diga. Bom dia a todos. Por exemplo, há famílias em que a bebida alcoólica é uma decorrência, né? Acontece com várias pessoas da família, né? Várias pessoas de uma mesma família morrem exatamente devido à questão de bebida alcoólica. E daí, claro, a bebida alcoólica também é porque, como chamada bebida lícita, está dentro de todas as casas, praticamente. Então, toda essa questão, é isso que eu queria colocar, né? Ou te perguntar também. Como isso é marcante nessa sociedade que nós vivemos, né? Porque praticamente está em todos os lares. Sim, e é um fator muito importante, né? A gente sabe que o alcoolismo é uma doença, né, orgânica, é uma doença, mas você tem tratamento para essa doença, né? E pode sim te levar a uma obsessão em graus elevados, né? Então a gente tem que tratar isso das duas formas, tanto pela medicina quanto pelo espiritual. Alguém ia perguntar? Ela quer perguntar aqui também, viu? Depois. Diga, Clara. Bom dia. Ale, eu não vi ela passar, então talvez eu possa estar com essa dúvida por causa disso. Diga. Quando você está falando sobre a questão do vício do álcool, é da questão mesmo do alcoolismo ou da questão também até da pessoa que bebe socialmente? Também até da que bebe socialmente, tudo, né? Porque quando você ingere, Adenauer é categórico, né? E é apedrejado às vezes, mas ele é categórico em dizer que um copo de álcool já te bota em estado de predisposição. Ah, eu vou sofrer uma obsessão? Não, é predisposição, né? Você está se predispondo a isso. Você está assumindo o risco, né? Vamos dizer assim. Não significa que você vai. Você pode estar bebendo uma cerveja ali de boa, com a sua família, feliz da vida, né? Sem nenhum problema. Seu inconsciente está só good vibes, né? Mas você sabe que é um quarto escuro que você está entrando. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Certo? Mas um copo só. Não é só quem tem problemas com álcool, não. Diga, Rana. Bom dia, Lei. Eu estava pensando sobre a questão da medicação, porque a gente tem hoje várias pessoas que sofrem de desordens psiquiátricas e psicológicas que necessitam da medicação. Como é que a gente trabalha com essa questão da desobsessão e pessoas que fazem tratamento com... 2 tratamentos juntos, né? Tem que estar juntinho ali. Porque um predispõe o outro, não tem como. Né? Algumas doenças mentais, psiquiátricas, não têm absolutamente nada a ver com obsessão, nada. O exemplo dela, esquizofrenia. Então, é uma doença completamente orgânica, né? Não tem nada a ver, não. Mas outras, sim. Né? Então, aonde que começa qual? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É difícil de dizer. Né? Só com tratamento, com uma investigação, né, de ambos os lados, para a gente entender aonde que começou esse processo. Certo? Obrigada. Então, os fatores básicos da desobsessão, o esclarecimento do obsessor e a renovação do obsediado. Sem um e sem outro, vai continuar o processo. Né? Não adianta você fazer
10 sessões de desobsessão se você não mudou em nada a sua vida. Você vai continuar ou sendo obsediado por aquele mesmo cidadão, né? Ou você vai ser obsediado por outros. Às vezes, aquele que estava ali te obsediando aproveitou a oportunidade da mediúnica, se mandou, foi viver a vida dele, entendeu o que era melhor para ele, foi embora. E você continua ali catando cavaco, que nem dizia minha avó. Né? Você continua ali, igual cachorro, rodando atrás do rabo. O cara foi embora, está de boa, né? Já está preparando lá a outra experiência dele, a outra encarnação, e você continua ali, rodando igual cachorro atrás do rabo. Né? E aí outros vão chegar. Né? Então, tem que ter essa renovação e tem que ter esse esclarecimento. As duas coisas juntas. Né? Aí, ó, essa foto aí é o que eu falei para vocês. Olha lá, ó. Um está bebendo e o outro está sorvendo. Né? Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Então, ninguém ajuda ninguém que não quer ser ajudado. Né? Todo mundo chega um momento que entende, opa, eu preciso de ajuda. Mas alguns são rápidos para ter esse insight. Outros, acaba a encarnação do mesmo jeito e vai para a próxima. Né? Mas ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Como reconhecer a obsessão? Aula passada, hein? Quem vai responder? Léo, nosso aluno de conhecimentos gerais. Vocês sabiam que Léo se candidatou a aluno de conhecimentos gerais da Gincana? Como que a gente reconhece a obsessão, Léo? A partir do momento que a gente percebe que está tendo comportamentos que são diferentes do nosso padrão, né? Na verdade, o princípio do autoconhecimento, né? A gente tem que nos conhecer para saber que nós estamos agindo de acordo com Esse é nosso aluno de altos conhecimentos, gente, viu? Ponto para o ciclo 1. Já começamos bem a gincana. Foi um ensaio para a gincana. Né? Através do exercício constante na análise de si mesmo, o ser humano passa a se conhecer, colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não se harmonizem com o seu modo natural de ser. Então, é isso, autoconhecimento. Né? A gente percebe o que é meu e o que não é meu. Né? Ou, meu aluno esqueceu da segunda parte, ouvindo as outras pessoas. Né? Ou a gente se conhecendo, ou dando ouvidos a quem nos conhece, né? E que está sinalizando que algo está diferente em mim. Quem é o principal agente da desobsessão? Nós mesmos, né? Exatamente. Eu. Então, ó, Adenauer diz assim, ó, pensando bem e vivendo bem, ninguém necessitará de tratamento de desobsessão. Olha que coisa fácil. Gente, olha que coisa fácil. O que vocês não entenderam daí? Quer que eu explique? Quer que eu desenhe? Brincadeira. É fácil, né? Pensando bem, se eu penso bem, se eu vivo bem, eu vou precisar de desobsessão para quê? Quem vão ser as pessoas que vão me cercar? Hein, Sofia? Só pessoa good vibe, né? Só pessoa do bem, né? Agora, se eu penso mal e vivo mal, coitado de mim, né? Minhas companhias não vão ser boas. Diga. Bom dia. Bom dia. Na verdade, era só uma dúvida. Minha mãe, ela já trabalha, né, no centro espírita há bastante tempo. E aí teve uma vez que ela estava com uma amiga, só que essa amiga ela não é espírita, enfim, não faz nenhum tipo de tratamento, e ela deu uma comunicação, meio que do nada, assim. E aí, só que minha mãe, como já trabalha, enfim, ela conseguiu conduzir a situação. Mas aí, nesse caso, ele se caracterizaria como uma mediunidade não trabalhada, ou esse obsessor ele utilizou mais ou menos da energia de minha mãe, que já trabalha, para se manifestar? Sua mãe estava onde? Estava no centro? Não, minha mãe estava na rua. Na rua onde? Seja específica, me ajude a responder, vamos lá. Então, minha mãe encontrou a amiga na rua, conversando. Aí ela disse dentro do ônibus, no metrô? Na rua? É porque é cidade interior, então... sei. Batendo papo no portão. Pronto. Papo na praça. Sim. E aí ela percebeu que
enfim, ela mudou a voz e tal. E aí começou a falar de alguém que minha mãe conhecia também, né? Só que minha mãe falou que ali não era o lugar, tal. E aí ela conduziu a situação. Só que aí, minha mãe contando isso, aí depois eu fiquei até com dúvida. Se seria um caso de uma mediunidade dessa amiga dela que não foi trabalhada, né? Que ainda não foi, e ela se nega a trabalhar, enfim, ela não acredita. Ou, no caso, esse espírito obsessor ele teria utilizado da energia de minha mãe para se manifestar. Seria um caso assim? Tudo isso junto e misturado, né? Com certeza, essa pessoa, essa amiga de sua mãe, tem uma mediunidade não educada, né? Não compreendida, melhor falando, né? Aquilo que a gente falou lá na aula de mediunidade. Como é a mediunidade educada que as pessoas chamam? É aquela mediunidade que você é o dono de si, né? Então, eu posso estar em algum lugar percebendo a interferência de um espírito que esteja até querendo falar e eu digo, não, aqui não é o lugar. Não preciso falar em voz alta. Eu simplesmente digo, aqui não é o lugar, né? Eu, por exemplo, eu faria isso, né? Você me acompanha, no sábado eu vou estar numa harmonia, vai comigo, na terça, na quarta, na quinta, né? Ou simplesmente mentalmente eu posso mentalizar o harmonia e pedir que alguns espíritos levem ele, tragam ele para cá. Isso é possivelmente de ser feito, né? Eu já fiz isso milhões de vezes, né? Isso a gente pode fazer. Então, passo 1. Segundo passo, pode ser sido uma oportunidade desse espírito, porque entendeu que sua mãe teria capacidade de atendê-lo. E entendeu também que a amiga de sua mãe não tinha uma mediunidade equilibrada e que seria facilmente usada por ele, né? Então, pode ter sido uma oportunização dele e da própria espiritualidade, né? Porque a gente pode ver isso como ruim, mas, de repente, naquele momento, aquele espírito estava precisando de ajuda, tinha uma médium desequilibrada ali e tinha uma médium equilibrada que poderia ajudá-lo. E aí formou o combo, né? Como a gente diz, formou o combo ali. Então, pode ter sido tudo. Eu não posso te dizer assim, ó, foi isso. Mas, pela minha experiência, o que eu entendo, primeiro, uma mediunidade desequilibrada, porque não era nem local, nem hora, nem momento disso acontecer, né? Mas também pode ter sido tanto uma oportunidade que o espírito viu de ser ajudado, quanto uma oportunidade que a própria espiritualidade pode ter usado para que aquele espírito fosse atendido, né? Porque, de repente, ele não seria atendido nos moldes certinhos. Aquela pessoa não procuraria um centro espírita para fazer isso. Então, está ali a oportunidade, vamos resolver logo o caso desse cara aqui, né? Então, pode ter sido isso. Entendeu? Tinha pergunta? Diga. Ô, Ale, me corrija se eu estiver errada e me tira essa dúvida. Para as pessoas que não têm esse acesso ao espiritismo, né? Que não faz evangelho no lar, não faz... que todo mundo tem sua cota, né, de obsessão. As pessoas que não têm acesso, que são de outras religiões, vão viver obsediados? A espiritualidade não... Porque eu acredito que a espiritualidade, mesmo não sendo espírita, a espiritualidade atua em todos. E aí, dessa forma da obsessão, como é que se faz? Vou te responder com uma metáfora. Tá. Porque essa pergunta é fichinha aqui. Sempre me perguntam, né? Então, eu já tenho uma resposta pronta. Todo mundo aqui tem plano de saúde? Todo mundo tem? Vocês estão com dinheiro, hein? Plano de saúde está cara a beça, gente. Lá em casa é Luiz reclama desse plano de saúde, vocês não têm noção. Não, nem todo mundo tem plano de saúde, né? Vamos dizer, porque eu estou vendo que está todo mundo rico aqui, né? Mas vamos dizer que nem todo mundo tem plano de saúde, que depende do SUS, do HGE, do Roberto Santos, né? De todos esses hospitais. Então, se eu tenho plano de saúde, eu sofri um acidente ali na Paralela de carro, qual é a primeira assistência que vai chegar para mim? A SAMU, né? Ela vai me levar para onde? Para onde eu puder ser atendido. Se o meu plano de saúde atende no São Rafael, eles vão me levar para o São Rafael. Certo? Se eu não tenho plano de saúde, eles vão me levar para o HGE, para o Roberto Santos, para qualquer hospital público. Não é isso? Então, a SAMU espiritual também acontece, né?
Nós também temos essa SAMU espiritual. Independente de eu ser espírita, ou eu ser evangélica, ou eu ser budista, ou eu ser ateu, agnóstico, católico, né? A espiritualidade está sempre ali, em volta de você. E mesmo que você esteja em outra religião, por exemplo, os evangélicos têm aí o dia do descarrego, o dia da conversa com o Espírito Santo, tem o dia do não sei do quê, cada um dá um nome, né? A Igreja Católica tem a hóstia, tem a oração, tem a comunhão, tem o não sei o quê. Então, tudo isso, tudo que leve o ser humano a uma mudança mental, uma elevação mental, é uma desobsessão. Quais são os outros tipos de desobsessão? Psicoterapia. Quem faz terapia? Eu posso ser... Essa semana mesmo, a pessoa que estava na minha casa, a visita, se dizia ateu. Ele disse, eu não acredito em Deus, acho Deus muito improvável. Beleza, mas ele faz terapia. Há 10 anos. Então, está fazendo a desobsessão dele, né? Porque nesses 10 anos ele teve uma mudança de comportamento fatalmente, né? Então, é uma desobsessão. Uma vez, uma aluna aqui me perguntou assim, tudo que te leve a uma mudança de vibração mental é desobsessão? É. Então eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou louca por plantas. Sou louca. Na minha casa tem um jardim na frente. Quando eu entro, eu tiro o meu sapato e eu piso na terra e eu vou mexer nas minhas plantas. E tiro muda de um, e limpo a outra, e podo a outra, e transfiro de vaso, planto na terra e não sei o quê. E quando eu estou ali, é como se eu estivesse numa bolha. Ela falou, eu me transfiro para um mundo paralelo. Eu não sei de nada, eu não escuto nada, podem falar comigo que eu não estou. E, geralmente, eu ainda boto uma musiquinha para tocar ali, fico cantando, converso com as plantas, dou nome, minhas plantas todas têm nome. Isso é desobsessão? E aí? O que vocês acham? Né? Se naquele momento ela está ali no maior good vibes, qual é o espírito que vai acessar ela ali? Nenhum espírito vai conseguir acessar ela naquele momento, né? Agora, tudo isso, uma oração, uma música, uma meditação, um atendimento, a desobsessão em si, só resolve se você tiver com a sua mudança interna, né? O evangelho no lar, o passe, a fluidoterapia, a água fluidificada, tudo isso são profilaxias. O que é isso? Prevenção, para que não aconteça. E para que não aconteça, você tem que fazer constantemente. Tem que ser um exercício da sua vida, né? Pelo menos uma dessas coisas, ou todas essas coisas juntas, né? Ou qualquer uma dessas coisas que não tenha um cunho religioso, mas que te leve para uma vibração melhor. Uma meditação, um yoga, uma música, uma jardinagem, qualquer outra coisa. Sempre. É o orai e o vigiai. Não adianta eu fazer hoje e passar um mês, né, sem fazer nada. Agora, tudo profilaxia. Eu brinquei da história da SAMU, então vou contar uma outra historinha para vocês entenderem. Se eu passar mal, né, se tiver um piripaque aqui e for para uma emergência de um hospital, e chegar lá, fizer exame, todos os exames, não sei o quê, aí o médico constatou que eu sou diabética, que eu tive ou um pico de glicemia ou uma hipoglicemia, né? E aí eu tive esse piripaque aí. Aí ele diz assim, olha, Sandra, nós constatamos aqui que você é diabética, né? Nós fizemos aqui todos os exames, você está diabética. Você já faz tratamento? Eu vou dizer, não. Né? Então, você agora está bem, nós estabilizamos você, você pode ir para casa, mas você tem que procurar um médico que vai cuidar disso, um endocrinologista para te cuidar dessa sua diabetes. Porque senão você vai ter outra crise. Eu tenho vários caminhos. Eu posso procurar o endocrinologista e fazer meu tratamento direitinho e ficar bem, né? Eu posso procurar o endocrinologista e fazer meu tratamento direitinho, ou seja, tomar as medicações que ele indicar, mas me entupir de açúcar, de pão, de macarrão, de tudo que eleva a minha glicose. Né? O que eu estou fazendo? Me enganando, porque daqui a uns meses, se eu tomava um comprimido, eu vou ter que tomar 2. E daqui a alguns meses eu vou ter que tomar insulina. E daí para frente, porque eu não estou ajudando o meu tratamento. Né? E eu tenho uma terceira opção, que é não ir ao endocrinologista e ter um outro piripaque. A desobsessão é igualzinho. Né? Eu posso vir aqui, fazer a mediúnica desobsessão
e não mudar em nada o meu comportamento, não me reformar, não me refazer, né? Não mudar meu modo de viver, eu vou ter outro piripaque, ou seja, eu vou ter outra obsessão. Aquela vai e vem outra, né? Ou eu posso fazer o tratamento de desobsessão e, sim, continuar assistindo as palestras, vindo à ULI, mudando meus comportamentos aos pouquinhos, gente, porque a evolução não dá saltos. Eu não vou hoje ser um sacripante e amanhã ser um santo. Não é assim, mas é diariamente, né? E aí eu vou vendo uma melhora, né? Que aí é eu tomar o meu medicamento e também fazer uma dieta, né? Não adianta eu tomar o meu medicamento e continuar comendo o que me faz mal. Então, não adianta eu fazer a desobsessão e continuar nutrindo o meu espírito do que me leva para baixo, né? Então, é essa metáfora que a gente tem que entender. O que é a desobsessão? É um trabalho meu. É diário, é todo dia, né? É eu tentar ser uma pessoa boa, é eu tentar controlar meus pensamentos, meus sentimentos. Como eu disse na aula passada, eu vou ter momentos ruins? Vou. Eu vou ter momento de estresse, de raiva, de tristeza, de angústia, de tudo isso. Eu não posso permanecer assim. Eu tenho que arrastar, eu digo isso lá em casa, arrastei ali a cara no chão, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Entre um dia e outro tem uma lua, tem um sol, tudo muda, renova. A natureza se renova todos os dias, te dá uma nova oportunidade. Então, é eu não ficar ali chorando pelo leite derramado eternamente. Até para a morte, né? Eu falei isso. Até o luto tem um momento. A gente tem que viver as fases do luto. É importante psiquicamente para a gente isso, mas não pode viver o luto eternamente, porque somos seres individuais, né? A saudade fica, os bons momentos ficam, mas a gente tem que caminhar para frente. Então, isso tudo é desobsessão. Desobsessão não é você vir numa mediúnica de desobsessão. Desobsessão é você ir mudando o seu comportamento, os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vivência. Isso cotidianamente. Todos os dias. Fazer aquilo que a gente leu lá no primeiro slide, né? Que Kardec falou assim, faça um teste de desobsessão de quando em quando, né? Então, de quando em quando, a gente parar para pensar como é que está isso aí. Né? Se está bom ou se está ruim. Alguém quer falar aí? Diga, você está faladeira hoje, hein? Estou demais. E quando as pessoas elas não se percebem em comportamentos inadequados, destrutivos, tem pessoas que vivem bem e... Como é o resto da frase? Pensam bem e vivem bem. E aos nossos olhos, meu Deus do céu, e vivem bem e parecem que são felizes e elas é como se elas achassem que estão bem e que estão sendo boas e que estão, enfim, que está tudo ok. Quando, na verdade, tem comportamentos e atitudes destrutivas, só que não percebem, não se percebem. A sua pergunta é o quê? Como que você pode ajudar? Não, nesses casos, a influência vai ser até o fim. E como podemos ajudar também? Como você pode ajudar se a pessoa não acredita em espiritismo, não acredita em obsessão, em desobsessão e nada disso, mudando, né, a vibe dela para outros lugares. Ela vai aceitar se você sugerir fazer uma terapia? Beleza. Ela vai aceitar, então vamos sair. Você vê que uma pessoa está mal dentro de casa, ou baixo astral, ou alguma coisa. Vamos sair, vamos dar uma volta, vamos ouvir uma música, vamos passear no parque, vamos na praia, vamos ver um show, vamos sair. Qualquer coisa que tire ela daquele momento ali, né? E que vá fazendo isso. Vai fazer um curso, né? Eu tenho uma pessoa da minha família que foi isso, né? Aquela pessoa que ficava dentro de casa, minha avó tinha um ditado, que eu acho que vocês devem escutar, que ela dizia assim, mente vazia é oficina do diabo, né? Então, aquela pessoa que está ali, parada, sem fazer nada, então, essa pessoa da minha família estava num processo obsessivo. O que a mãe dela conseguiu, por última instância, fazer? Botar ela para fazer um curso. Né? Vai fazer um curso tal e tal, vai ser bom. Mas não vai... Não, mas só para você conhecer gente, aprender coisas novas, tudo foi mudando, foi desligando, porque ela estava ali naquele pensamento cristalizado, entendeu? Aí, minha filha, a gente só ajuda quem pode ser ajudado. Bom dia. Ana. Aceita que dói menos. A minha pergunta é mais ou menos nesse sentido.
No caso da desobsessão entre encarnado e encarnado, você tem uma pessoa da família que te prejudica, ou um chefe, ou alguém no seu trabalho, como se blindar dessa energia? Além, né, da reforma íntima e tal, mas é uma pessoa que te prejudica diretamente, seja na família ou num ambiente de trabalho. Se você tiver como se desvencilhar disso, né? Por exemplo, sua família, você não, nem pai nem mãe, você é obrigado a estar ali o tempo todo, né? Eu uma vez ouvi Medrado, contou uma história, que ele teve uma história bem complicada com o pai dele, né? Não sei se foi de abandono, alguma coisa assim. E aí, no fim da vida, o pai dele ficou muito doente, né? E as pessoas questionavam ele, mas você que prega tanto o espiritismo, a caridade, não sei o quê, não dá assistência ao seu pai. Ele falou, eu dou o que eu posso dar, né? Então, o que ele dava? Um cuidador ali 24 horas. Financeiramente, ele custeava um home care para o pai dele, com o cuidador, com tudo isso. Era o que o coração dele mandava que ele fizesse, né? Então, se afastar, né? Se você tiver como se afastar, ou se blindar dessa forma. Você vai para um lugar, para um ambiente de trabalho, que você sabe que é hostil, que é não sei o quê, tentar não se contaminar o máximo possível, né? Entra na sua oração, ouve uma musiquinha, se você tiver como botar uma musiquinha ali, se conecte com coisas que te elevem ali, né? É fácil? Não, não é fácil, é difícil, mas o quanto mais você conseguir, menos você será atingido, né? É um exercício diário, até que você consiga sair desse ambiente, né? Mudar, orar para a pessoa, isso, ideia, né? Quando você sabe que a pessoa está te mandando energias ruins, mande boas para ela. A gente fez isso aqui semana passada, não foi? A gente não fez isso aqui na oração inicial? Eu não fiz isso com vocês? Mandei vocês pensarem naquela pessoa que mais te incomoda e desejar o seu melhor para ela? Desobsessão, né? Porque quando você manda o bom para ela, o ruim dela não te atinge, porque você elevou a sua vibração, mas tem que ser de coração, né, gente? Certo? Outra frase lá, de Missionários da Luz. Não podemos evitar que uma ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho na nossa cabeça, né? Então, nós estamos sujeitos a todas essas energias, porque a gente oscila, né, na nossa vida. A gente está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Mas a gente pode evitar que faça ninho. Como? Não permanecendo naquele estado. Você percebeu que o negócio não está bom, opa, deixa eu fazer alguma coisa para melhorar aqui. Bota uma música, né? Faz qualquer coisa que vá te mudar de pensamento, de vibração naquele momento. A autodesobsessão. Transforme-se. Ideias edificantes, equilíbrio das emoções, evitar os vícios e o trabalho no bem. Isso tudo é autodesobsessão, né? Evitar os vícios de tudo, viu, gente? Tudo que é excesso te faz mal. Tem alguém querendo perguntar aí? Diga. Não é bem uma pergunta, Alessandra, mas Fale. Foi bom porque chegou no slide que eu queria, né? Porque assim, a gente fala de desobsessão, fala do autoconhecimento e do orar e vigiar, né? Que são coisas básicas que a gente precisa fazer realmente todo dia. Porque todo dia a vida tem seus altos e baixos. Mas é uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? Por exemplo, em Lucas 4, né, de 1 a 13, Jesus coloca, né, como a obsessão do diabo tenta ele depois de 40 dias de jejum. Até Jesus foi tentado, imagine a gente. Então, 40 dias de jejum e quais são as respostas, depois de 40 dias, que ele tem para a obsessão que está ali tentando ele de diversas formas, né? Então, é importante ler esse trecho. Significa que todos nós que estamos na Terra, Jesus não precisava mais estar na Terra, né? Ele reencarnou com essa missão, ele não precisava mais estar reencarnando, mas, estando aqui, ele foi tentado, né? Então, perfeito isso aí. Foi muito bom para coroar a nossa aula. Significa exatamente isso, que a gente tem altos e baixos, que a gente vai estar no baixo, e que é quando a gente está no baixo é que a gente tem que ter cuidado, né? Alguém quer perguntar aqui? Não, né? Então, vamos lá. E o trabalho no bem, eu falei da minha avó, vou falar de novo, né? Minha avó dizia assim, quando você tem um problema e outra pessoa tem um problema e você vai ajudar aquela pessoa, você bota o seu problema no bolso, né? E o seu problema diminui, né?
Então, é mais ou menos isso. Quando a gente trabalha no bem, né, não querendo edificar a gente aqui, né, mas só para que vocês entendam, às vezes a gente vem dar aula, vem para a monitoria, vem para a mediúnica, vem para as outras atividades da casa, e a gente não está bem, não. Né? A gente está com problema, a gente brigou com o filho, com o patrão, está com um trabalho imenso para entregar, para fazer, mas tem o horário de estar aqui. Né? E a gente vem e dá tudo certo, e a gente sai daqui com a energia muito melhor do que entrou. Né? E, às vezes, clareia a mente, quando a gente chega em casa, a gente vê que o problema não era tão grande assim, né? Porque a gente veio aqui, ouviu vocês, ouviu ele, ela, e a gente viu o meu problema não é tão grave assim, tem alguém com problema maior. Né? Então, isso tudo é desobsessão. Né? O trabalhar no bem, o evitar os excessos, equilibrar as emoções sempre na medida do possível, e sempre estar com suas ideias e seus pensamentos lá, vigiados o tempo todo. Esse trechinho de Adenauer diz assim, ó, orar é emitir luz em favor de si mesmo, do próximo e do universo, para que a vida se torne favorável a todos. Sua oração, desde o momento em que seus olhos se abrem para um novo dia, deve sempre contemplar o agradecimento pela vida e pela oportunidade de poder manifestar suas habilidades em favor dos desígnios divinos. Orar ao acordar deve ser seu primeiro ato para que o seu dia se inunde de paz e de amor, pelo simples fato de você existir no mundo. Pense sempre que sua mente é um canal de comunicação com a vida e que, quando você ora, transforma-se em um grande farol de emissão de luz para o mundo. Ilumine-se para clarear os seus caminhos e o de todos à sua volta. Então, Adenauer disse o que eu falei, com as palavras muito mais lindas, óbvio, né? Mas é o que eu faço sempre, todo dia. Hoje eu fiz isso. Né? Acordei atrasada, a gente estava brincando ali fora, né, eu, Laísa, Tânia, Roberto, Deia, falando que parece mentira, mas ninguém dormiu essa noite. Né? A gente trabalhou a noite toda aqui nessa mediúnica. Né? O Roberto chegou e falou assim, está preparada? Aí eu falei assim, estou cansada, porque eu trabalhei a noite toda. Aí ele falou, menina, eu também, eu vou dar aula no ciclo 2, estou um caco. Eu falei, eu vou dar aula no ciclo 1, não estou nem conectada com a aula ainda. Né? Porque a minha cabeça já está além de vocês aqui, já está lá na mediúnica. Né? Mas, mesmo assim, acordando, assim, a gente, não é que a gente acorda, como é que se diz, nervoso, mas a gente acorda com uma energia diferente, né? Porque é um trabalho diferente, acelerado. A gente está sendo trabalhado desde de ontem para essas duas mediúnicas. É muita gente envolvida junto. Né? São 100 e tantos alunos aqui dentro, né? Cada um com a sua energia, cada um com a sua expectativa, cada um com a sua ansiedade, com o seu medo. Então, a gente fica numa energia diferente. Né? Mas, quando eu abri o olho hoje, eu agradeci pela noite cansativa, pelo trabalho que eu ia fazer aqui, os dois trabalhos, né? A aula e a mediúnica, e por estar vivo, e por poder estar aqui, pela oportunidade de estar aqui com vocês, que é para vocês, é para a gente também. Então, é isso que a Adenauer está falando aí. Né? A gente sempre tem a agradecer, sempre tem a agradecer. Por mais turbulenta que esteja a nossa vida, financeiramente, emocionalmente, com a saúde abalada, com tudo isso, mas a gente sempre tem uma coisa para agradecer. E quando a gente agradece, a gente muda a nossa vibração. Né? Por fim, um texto de André Luiz e Chico Xavier, que se chama Desobsessão Sempre. Então, preparem seus celulares e fotografem essa página para vocês lerem em casa, porque se chama Desobsessão Sempre. Eu acho esse texto... Eu dou aula de desobsessão há 517 anos, mas eu não tiro esse slide porque eu acho ele fantástico. Né, Déia? Então, vamos lá. Ó. Escuta aí o que ele fala, o que é desobsessão. Se você aspira a receber, procure dar. Se você deseja a estima alheia, proporcione apreço sincero aos seus semelhantes. Se você quer auxílio, auxilie. Se aguarda compreensão, compreenda. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamo-lo por dentro, a fim de saber se não estamos em condição de estendê-lo.
Se espera as desculpas às próprias faltas, esqueça, mas esqueçamos de todo o coração as faltas dos outros. Acabou não, tem mais. Se a irritação vos destempera, silenciemos a palavra, até que passe a tormenta da ira. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha elevar-se, eleve também os companheiros. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. Desobsedar-se alguém, na essência, será libertar-se da sombra. E ninguém se livra da sombra sem fazer luz. André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Ninguém se livra da sombra sem fazer luz. Voltar? Menina do dedo. Pronto. Então, se a gente quer receber o bem, se a gente quer uma boa companhia, se a gente só quer estar com bons sentimentos, envoltos em boas energias, né, com boas companhias, com a vida equilibrada, harmonizada, a gente precisa dar isso para o universo. Lembra que semana passada eu falei para vocês, o universo não entende palavras, entende? Energia, sentimentos, né? Então, se a gente quer receber isso tudo, a gente tem que dar. Né? Além desse texto que eu acho fantástico de Chico, também tem o que Francisco Xavier nos diz, né? Dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. Né? A oração de Francisco também é uma oração de desobsessão. Né? O que você quer, você tem que doar. Se você não emitir isso, você não vai atrair isso. Né? É a lei da emissão e da atração. Isso é a desobsessão, não é a mediúnica que a gente vem participar aqui. A mediúnica é um comprimido, mas se você não fizer o seu tratamento, né, se você não seguir a sua dieta, como foi a comparação que eu fiz, né, não vai adiantar nada. Certo? Ok? Deixa eu ver se acabou. É do livro Meditações Diárias. E aí, para finalizar, tem essa outra frase. Ó, a melhor técnica para afastar um mau espírito é o homem se tornar um espírito bom. Olha que fácil. Essa é mais fácil do que a do Adenauer. Né? Pensando bem e vivendo bem, a gente não precisará de desobsessão. E aí Chico diz, a melhor técnica para afastar um mau espírito é o homem se tornar um espírito bom. Quando a gente conseguir isso, não vai ter espírito mau que vai nos acessar. Certo? Então, é isso. Amanhã, obrigado por hoje.